Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Hallmeister, sou diretor de operações da Itaforte. Estou aqui para apresentar o nosso primeiro webinar. Bem, gostaria de agradecer a cada um de vocês que está presente aqui no nosso webinar. Gostaria de agradecer a presença do nosso corpo técnico e o empenho da Itaforte para que este webinar acontecesse. E aproveitar para apresentar os nossos especialistas que falarão para a gente sobre os produtos e também aplicações, né? O nosso coordenador técnico de negócios, especialista em aluminas calcinadas, Guilherme Lar. A nossa especialista em aluminas hidratadas, a nossa vendedora técnica comercial, Amanda Tavares. Bem, espero que vocês desfrutem da nossa apresentação e que tirem todas as suas dúvidas. A gente fez um local especial para vocês no chat privado, que está aí no rodapé da sua tela, como uma ferramenta. Encaminhe a sua pergunta. O Guilherme e a Amanda vai responder ao final da apresentação, sem dúvida nenhuma, para vocês. Então, podem iniciar e fiquem à vontade em encaminhar as perguntas. Bom, para dar uma sequência na nossa apresentação, eu gostaria de dividir com vocês o assunto que a gente vai abordar hoje. Nós falaremos sobre aluminas hidratadas, aluminas calcinadas e também esferas de alta alumina, além do nosso lançamento do pigmento branco, o White Loom, um substituto aí parcial para o dióxido de titânio. Bem, dando uma introdução sobre a Itaforte, a gente se encontra na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, cerca de 175 quilômetros da capital, com uma área industrial de aproximadamente 2.000 metros quadrados, incluindo área fabril e também armazenagem. A Itaforte surgiu em 1987, depois teve um período inativo e retomou as atividades em 2005 com um agenciamento de materiais. O primeiro material a trabalhar no agenciamento foi o nitreto de ferro-silício, que ele surgiu através de uma pesquisa com um pigmento com alta resistência à temperatura. Ainda no agenciamento, a gente agregou com outros produtos, como piche, coque, ligas especiais e também aluminas calcinadas. Seguimos com o agenciamento até 2010, onde a gente lança a linha das esferas de alta alumina. Em 2012, a Itaforte lança as linhas das aluminas especiais, onde se torna especialista nesses produtos e também nas suas aplicações. Em 2016, a Itaforte dá um passo importante, abrindo a comércio, ou seja, fracionando os materiais e entregando a pequenos clientes, dando a oportunidade dos pequenos clientes poderem ter acesso às aluminas especiais de mercado, assim como as aluminas hidratadas e calcinadas. Em 2019, a Itaforte dá outro passo importante, abrindo a indústria, produzindo a nossa primeira carga funcional, alumínio hidratada moída, para aplicação em tintas acrílicas aplicadas para telhado. Ainda com esse produto, a gente amplia a aplicação para compósitos, resinas, fibras, com a função de retardante anti-chama. Em 2020 e 2021, a Itaforte se concentrou para ampliar a atuação no mercado nacional e também na internacionalização da empresa, iniciando e trabalhando sobre a exportação e também criando a sua filial nos Estados Unidos, ainda com outros objetivos, além de criar as filiais no sul do país e também no nordeste do Brasil. Bom, falando um pouco sobre a missão da Itaforte, a Itaforte tem como missão fornecer aluminas hidratadas, calcinadas, derivados substitutos diferenciados por suas características técnicas, com uma performance superior à de mercado e também com um custo acessível ao nosso cliente, um custo competitivo, que reflita em alta produtividade para os clientes e excelência com resistência ao calor, ao fogo, à corrosão e desgaste de seus produtos. Bem, dando continuidade na nossa apresentação, eu gostaria de chamar a Amanda Tavares para falar um pouco para a gente sobre produtos com alumínio hidratada e também suas aplicações para o mercado. Amanda, é com você. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho da alumínio hidratada. Bom, a alumina hidratada ela tem diversos nomes comerciais que vão de alumina trihidratada, hidróxido de alumínio e hidrato. Entre as suas características estão estabilidade química, elevada pureza, boa distribuição granulométrica, boa dispersão e atóxica, sendo que não ofereça nenhum risco à saúde humana. Os mercados que a gente atua são esses daqui que vão de
superfícies sólidas, tintas, compostos, resinas e espumas. Trabalhamos com 3 tipos de aluminas hidratadas, sendo a alumina hidratada com granulometria mais grossa utilizada como carga de enchimento em espuma de PU para aumentar a densidade do material. Trabalhamos também com a alumina moída, que possui uma distribuição granulométrica específica para serem incorporadas em resinas fenólicas, poliéster, epóxi e também em tintas acrílicas, base água. Trabalhamos com a alumina precipitada, que ela possui um diâmetro, um tamanho de partícula específico para aplicações que melhoram a interação com a resina, no caso de resina de PVC, para melhorar o acabamento do material, resina epóxi, resina poliéster e, no caso de tintas, como extensor de dióxido de titânio. A principal função da alumina hidratada é de retardante de chama e supressor de fumaça, no qual ela se decompõe a 220 graus. A alumina hidratada, a partir de 220 graus, se decompõe formando óxido de alumínio e e a água na forma de vapor. A água é liberada cerca de 35%, no qual ela dilui os gases poluentes, além de absorver a energia do sistema através de uma reação endotérmica. O óxido de alumínio gerado se deposita sobre a superfície do substrato, no qual dificulta a difusão de oxigênio entre os meios e também a troca térmica entre os meios do substrato com a combustão, sendo assim evitando a propagação rápida do fogo. Para mais informações de alumina sobre aplicações e utilizações e o que for, tá aí meu contato, o telefone e o e-mail. Fiquem à vontade para mandar também as perguntas no chat. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. É importante lembrar que a gente tem o chat privado e aí você pode mandar os questionamentos para a alumina hidratada, ela vai ser respondida ao final da apresentação. Bom, você que quer saber mais sobre a alumina hidratada, você pode acessar também o nosso hot site, no endereço itaforte.com/hidral. Lá você vai encontrar maiores detalhes técnicos sobre os nossos produtos e aplicações. Bom, para dar sequência à nossa apresentação, para falar sobre aluminas especiais, aluminas calcinadas, eu gostaria de chamar o Guilherme lá. Gui, é com você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Thiago, por conduzir o nosso webinar. E eu gostaria de começar falando para vocês a respeito da diferença, né, entre a alumina calcinada e a alumina hidratada. Como a Amanda bem explicou, a alumina calcinada ela é um resultado da degradação térmica da alumina hidratada. Então, quando a gente pega a alumina hidratada e coloca num forno de calcinação, com a variação da temperatura, a alumina hidratada perde a hidroxila, agrega o oxigênio e se transforma num óxido, o óxido de alumínio, né? Esse óxido de alumínio ele tem diversas propriedades, ele começa a adquirir propriedades por ser um material cerâmico e ele vai se transformando as suas fases conforme a variação da temperatura, né? E atinge a sua fase mais estável, a fase alfa, quando a temperatura chega aos 1.200 graus. Dada essas informações, ela adquire propriedades, como eu disse, propriedades que são definitivas para a sua aplicação. Quais são elas? A condutividade térmica é uma propriedade muito importante da alumina calcinada. A alta resistência ao calor, né, a refratariedade, que é aí talvez a principal característica dela. Dureza, que torna a alumina calcinada um bom abrasivo para aplicações onde é necessário desbaste, corte, polimento. Isolamento elétrico, na verdade ela adquire propriedades dielétricas, né? Que é uma propriedade dielétrica? Ela é um isolador, ela suporta altas tensões, altas correntes, até determinadas condições, onde você consegue controlar essas condições para ela se tornar um condutor. Então ela serve como um material de segurança, né? Para descarregamentos de altas quando tem sobrecarga em algum equipamento elétrico, ela tem ali um fluxo, ela consegue gerar o fluxo para descarga, para evitar acidentes. Depois ela também tem uma inércia química muito boa, ou seja, ela suporta ambientes corrosivos, ambientes altamente agressivos, como fornos de fundição e esse tipo de aplicações, né? Falando agora um pouco mais sobre as soluções que a Itaforte leva
para o mercado, eu queria começar falando sobre o mercado de polimento, onde a gente atua. É o mercado mais recente aí que a gente está presente, a gente estudou muito desse mercado em 2018, 2019, a gente começou a lançar alguns produtos. Em 2020, nos consolidamos nesse mercado com uma variedade de aluminas calcinadas apropriadas para esse tipo de segmento, e a gente subdividiu ele em 3 etapas, né, em três tipos de polimento, basicamente. Polimento de metais, polimento de automóveis, né, ou qualquer tipo de acabamento com pintura e vernizes, e também polimentos especiais, que leva a metalografia, a polimento de lentes e polimento de acrílico também. Falando um pouquinho do polimento de metais, a gente tem aí uma exigência muito nobre aí, que é um polimento de um material duro, relativamente duro. A gente tem aí o aço inox, que é utilizado em corrimão de escada, em motores e algumas aplicações mais técnicas, né, que exigem uma alumina bem específica, com alto poder de corte, alto poder de desbaste, para conseguir atuar de alguma forma ali, removendo o material, né? Depois a gente tem também polimento de alumínio, que é um material mais mole, né? E a gente desenvolveu uma alumina muito específica para esse tipo de mercado, que é uma alumina de baixo custo, muito abaixo do custo aí que o mercado vem praticando, e tem uma especificidade aí para o polimento do material mais mole, né? Esse material também serve de carga, o mesmo material que a gente aplica para polimento de alumínio serve como carga abrasiva para polimento de metais mais duros. Depois, falando um pouquinho do mercado de polimento automotivo, a gente tem a necessidade de um acabamento, né, com brilho, um desempenho mais voltado para polimento de acabamento. Então, a gente desenvolveu também aluminas com maior maleabilidade ali, grãos mais macios, para dar o risco necessário para visualmente ficar um acabamento de brilho e não de corte. Depois a gente tem também os polimentos especiais, né, onde a alumina precisa ser altamente controlada, granulometria, calcinação, tudo ideal para não gerar riscos, né? Se você olhar no microscópio ali, são aluminas que não geram riscos no material, você tem uma superfície praticamente lisa, né? A gente não pode falar que é liso ao extremo, porque isso não existe, mas a alumina gera um polimento, um acabamento muito liso a ponto de no microscópio você não ver riscos. Depois eu queria falar de refratários. Ao contrário de polimento, refratários é o segmento onde a gente atua há mais tempo e também o que a gente leva mais soluções, né, consequentemente. Então, para refratários, a gente tem aí aluminas para materiais conformados, para materiais monolíticos, para concretos, massa de socar, massas refratárias, fibras cerâmicas, alumina de baixo teor de sódio, aluminas dopadas com carbono, onde a grafite também é necessário, né? E daí a gente consegue aplicar diversas soluções com uma variedade muito grande. E um detalhe muito interessante, a gente ainda gera muito material novo para esse segmento, onde os clientes nos procuram para tratar de alguma formulação, alguma aplicação específica, alguma coisa que um outro cliente demandou e ele não sabe como agir, ele nos procura para buscar soluções em aluminas. E a gente atua dessa forma, produzindo novos materiais. Falando de vidros, aqui a gente consegue aplicar a alumina que não é a alumina alfa, uma alumina instável, né? Porque ali ela vai fundir, agregar na massa de sílica, e ali ela vai dar resistência mecânica para o vidro, vai dar também a translucidez, né? Vai tirar a opacidade do vidro, gerando aí o efeito, né, que se deseja do vidro. Nesse mercado aí a gente tem produtos com a granulometria controlada, né? Geralmente são grãos grossos e também a pureza adequada, né? Em revestimento cerâmico e colorifícios, a gente costuma aplicar a alumina que também pode ser uma alumina de transição, uma alumina que não é alfa, porque a aplicação em fritas cerâmicas demanda também uma fusão da frita, né? Uma fusão da alumina. E então a gente consegue manter a alumina gama como uma boa opção, uma boa solução aí para esse mercado. A gente manda tanto a alumina malha 100 quanto a alumina malha 325, né, para esse pessoal.
eles gostam muito porque também é aplicável em engobe, né? O engobe que dá aí o fundo do piso, mantendo a cor da impressão fiel, né? Dá uma cor branca muito adequada aí para a confecção do piso. Depois, por último, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a cerâmica técnica. É o segmento que mais demanda aí do nosso conhecimento, porque sempre que parte de uma solução para cerâmica técnica, a gente fala de alumínios extremamente especiais, sempre com baixo teor de sódio, com granulometrias específicas, granulometrias bem restritas, distribuídas. Então, a gente tem também gerado soluções para esse mercado. Recentemente, nos foi solicitado uma alumina que tenha facilidade de sinterização, né? Então, a gente desenvolveu esse material com granulometria extremamente controlada, fina, baixo teor de sódio, né, assim como o mercado demanda, e também a calcinação bem adequada, né, gerando uma reatividade para o material. Todos esses elementos juntos geram uma boa reatividade, a gente consegue reduzir a temperatura do forno para sinterizar o material, e a sinterização também acontece de forma mais rápida. Então, reduz também o tempo de residência, gerando uma economia de energia aí no processo, né? Então, é uma solução que a gente levou para o mercado cerâmico, também aplicável no segmento de refratários, né? Para a cerâmica técnica, ainda falando dela, a gente tem aluminas específicas para todo tipo de processamento cerâmico, colagem de barbotina, prensagem e também a injeção, né, injeção de massas cerâmicas. Eu queria frisar bem aqui para vocês que podem entrar em contato comigo, podem nos procurar para desenvolver produtos novos. Às vezes o mercado não fornece uma solução tão lógica, tão óbvia sobre um determinado problema, uma determinada requisição do seu cliente. Pode nos procurar, compartilha com a gente a informação, pode confiar, a gente trabalha com compliance, e então você pode entrar em contato comigo aí por e-mail, por WhatsApp, no meu telefone. No momento que precisar, eu vou estar à disposição para atender todo mundo. E continue mandando as perguntas aí no chat, que no final a gente vai tentar responder todas elas. Obrigado. Bom, Gui, muito obrigado pela explicação das aluminas, dos seus segmentos, que a gente possa oferecer uma solução para cada segmento e também nas aplicações, nas formulações. Bem, você também, se tem dúvidas sobre os nossos materiais, também pode acessar o nosso hot site itaforte.com/aluminas. Lá tem mais informações sobre os nossos materiais. Bem, dando sequência à nossa apresentação, ainda falta a parte das esferas de alta alumina e também falar sobre o lançamento do nosso pigmento branco, o White Loom. E para falar sobre esses dois produtos, eu gostaria de chamar novamente a Amanda Tavares. Amanda, com você. Bom, vamos lá. As esferas de alta alumina são derivadas da alumina calcinada, e a gente trabalha com diversos diâmetros, que vai desde 30 a 60 milímetros para os mercados de mineração, cerâmica e colorifício. Entre essas propriedades, né, das esferas estão elevada densidade, elevada dureza e também resistência à compressão. A densidade dela é alta, cerca aí de 3,65 gramas por centímetros cúbicos. E, além desses diâmetros, a gente trabalha com diâmetros menores para os mercados de tinta e master batch, para a moagem dos pigmentos. Bom, nas microesferas, nós trabalhamos com os diâmetros de 0,8 a 3 milímetros, e as microesferas são muito utilizadas para a substituição de microesferas de zircônio, reduzindo o custo, e de microesferas de vidro, melhorando a performance da moagem. Caso não tenha algum diâmetro que eu tenha mencionado, vocês podem entrar em contato com a gente. E ainda sobre pigmento, o nosso lançamento é o pigmento White Loom. Ele é um pigmento branco que vai proporcionar uma redução, né, uma substituição parcial do dióxido de titânio, melhorando assim o custo e sem perder a propriedade final do material, como dispersão, cobertura e alvura. Para mais informações e pedir amostra, é só entrar em contato com a gente e pode mandar perguntas para a gente no box que a gente vai estar respondendo todas. Muito obrigada. Bem, Amanda, muito obrigado pela explicação e também o anúncio do lançamento do nosso pigmento branco. Você que tem interesse no White Loom, você pode pedir aqui no chat privado,
né, onde só você vai ter acesso também. Peça a amostra, a Amanda certamente depois vai te encaminhar para você fazer os testes e também te dar as devidas recomendações. Bem, recebemos algumas perguntas e eu gostaria de seguir para as perguntas, e iniciando pela primeira pergunta que a gente recebe aqui, direcionando para o Guilherme. Guilherme, boa tarde. Em relação às esferas de alta alumina, elas atendem à moagem de minérios duros também? Você consegue responder para a gente, por favor? Sim, claro. As nossas aluminas, como a Amanda comentou, as nossas esferas de alumina, ela possui uma densidade de 3,65. Normalmente o mercado trabalha com uma densidade um pouquinho mais baixa, e a nossa esfera é mais densa. Isso dá a ela uma propriedade de moagem de minérios duros, né? É uma propriedade onde ela não vai lascar, não vai trincar na hora de moer um feldspato, um quartzo. É importante lembrar também que muitas mineradoras entram no moinho com material em pedras, formato de pedra, né, os briquetes. E daí, na hora que você coloca uma esfera de menor densidade, ela não consegue moer esses briquetes e, na verdade, o briquete acaba moendo a esfera. Aí ela lasca, ela trinca, né, e não é esse o efeito desejado. Então, a gente sempre recomenda o uso de esfera de diâmetro maior e de alta densidade, para moer esses briquetes, quebrar eles, e depois esferas de menor diâmetro, 30, 40, 50 até milímetros, para conseguir reduzir o tamanho do pó, né, o tamanho do grão, até a malha 200, malha 325, ou onde precisar. Então, as nossas aluminas, respondendo à pergunta, sim, elas são adequadas para moagem de minérios duros, via seca, via úmida, minérios moles também, a moagem de pigmentos, de moagem cerâmica, né, de massas, para tudo ela é indicada, ela tem as características ideais para tudo. Bom, obrigado, Guilherme. Guilherme, tem uma outra pergunta relacionada às aluminas especiais que você falou, e tem uma pergunta se você pode encaminhar os datasheets e recomendações. Sim, sim, eu posso passar tudo por e-mail, tudo por telefone, como preferir. A gente pode encaminhar as aluminas. Eu entro em contato com a pessoa que fez essa pergunta para saber qual que é a aplicação, né, das aluminas, e daí eu disparo todos os datasheets, as especificações técnicas, também converso um pouquinho para tratar a respeito de qual alumina que é a mais ideal ali dentre as soluções que a gente fornece. Ok, tá aí então, ótimo. A próxima pergunta é para Amanda Tavares. Amanda, trabalho com resinas acrílicas, mas em pequenas quantidades. Vocês têm alumínio hidratada para essas condições? Sim, trabalhamos. A alumina ideal seria a alumina moída, no qual vai conferir a propriedade de isolante térmico na sua tinta, dependendo da sua aplicação. E trabalhamos a partir de um saco de 25 quilos ou mais volumes. Então, pode entrar em contato comigo e pedir mais informações. Obrigado, Amandinha. Agora, para o Guilherme, Gui tem uma pergunta bem técnica sobre alumina calcinada. Boa tarde, estou bastante interessada pelos produtos de vocês. Poderiam comentar melhor sobre o nível de calcinação das aluminas? Pergunta muito interessante. Na calcinação, né, na hora de fazer a calcinação da alumina, a gente, como que ela é dosada, né, numa especificação, uma ficha técnica, como que a gente entende o nível de calcinação? É basicamente pela área superficial. Então, quanto maior a calcinação, menor a área superficial. O que significa isso? O grão da alumina ele é poroso, ele tem uma exposição ali ao ambiente, né, e essa exposição ela é medida em metros quadrados por grama. E quanto mais calcinada, ela perde a porosidade, vai reduzindo a sua área exposta. Então, grandes áreas expostas, alumina de baixa calcinação. Pequenas áreas expostas, alumina de alta calcinação. Depois a gente tem as aluminas de média calcinação ali, que são áreas que giram em torno ali falando em números para vocês, entre 8 e 20 metros quadrados por grama. A gente tem as aluminas de média calcinação. Essas aluminas são geralmente aplicadas em polimento, que elas apresentam uma maleabilidade
pouquinho maior, uma maciez de grão, né, falando vulgarmente, um pouquinho mais adequado para gerar riscos na medida certa aí na superfície. As aluminas de alta calcinação possuem uma área superficial de aproximadamente 1,5, 0,8 metros quadrados por grama, e as aluminas de baixa calcinação têm área superficial acima dos 30, 40 metros quadrados por grama. Bem, obrigado, Gui. Eu acho que uma resposta completa sobre o nível de calcinação. Tá bem interessante as perguntas, que a gente está recebendo várias perguntas de vários segmentos diferentes, e isso torna bem dinâmico o nosso bate-papo aqui, que é o intuito de responder a tua questão sobre as aplicações. Bem, uma pergunta para a Amanda, para a área de retardante chama. Amanda, estou com um desenvolvimento de resina poliéster que precisa atender à especificação V0 de propagação de chamas. Os retardantes de chamas que vocês fornecem conseguem me ajudar? Sim, consegue. A alumina que eu te indicaria seria a alumina precipitada, no qual ela tem um tamanho de partícula específico que melhora a interação com a matriz polimérica do material, né, interagindo melhor, porque quanto menor o tamanho de partícula, maior a superfície de contato, e assim ele acaba reduzindo a propagação do fogo, atendendo às normas V0, V1. Então, eu queria saber mais sobre esse assunto com você, né? Ver qual que é a aplicação e poder te ajudar melhor. Só entrar em contato comigo. Muito obrigada. Obrigado, Amandinha. Gui, mais uma pergunta para você relacionada a refratários. Tá? Boa tarde, gostaria de saber qual alumina é indicada para concretos refratários. Tem alguma alumina e qual é a alumina? Concreto refratário é um assunto bem amplo, né? A gente tem aí, talvez acho que seja o produto que mais leve uma variedade de aluminas aí, né, no mercado. Então a gente tem basicamente para um concreto refratário convencional, nós temos a alumina calcinada, né, com teor de sódio normal, de 0,5%, alta calcinação, granulometria fina. Depois, se você quiser, dependendo da característica do seu concreto que você queira aprimorar, você começa a colocar, tirar um pouquinho da alumina calcinada e colocar um pouquinho da alumina de baixo teor de sódio. Você vai adquirir uma resistência mecânica um pouco melhor para o seu material. Para adquirir alta fluidez, né, em concretos altos coantes, a gente tem uma alumina bimodal, que ela também tem baixo teor de sódio. A alumina bimodal, só para vocês entenderem, é aquela que possui 2 picos granulométricos, né? Então ela tem grãos mais finos, grãos mais grossos, que dá uma fluidez melhor aí para o seu concreto, dando uma rolagem entre os grãos de uma forma que consegue fazer com que o concreto chegue naquele lugar onde a nossa mão não chega para aplicar, a nossa máquina não chega. Se quiser aprimorar depois o tempo de cura do concreto, você consegue trabalhar com aluminas de diferentes calcinações, em proporções diferentes, de forma que ela absorva um pouquinho mais de água, um pouquinho menos, e daí você trabalha com o tempo de cura do material. Depois tem também aluminas reativas que também vão ajudar bastante aí no tempo de cura e na fluidez do material, de forma que só a bancada, né, o teste de bancada ali vai dizer qual que é a formulação correta. Tudo vai depender dos outros minérios que você usa também no seu concreto, e daí, para você testar isso tudo, a gente consegue fornecer amostra, uma amostra de cada alumina que a gente tem aqui, a gente pode fornecer, e você vai brincando ali na sua bancada com a formulação, né, a proporção de aluminas do seu concreto. Bem, Gui, obrigado pela resposta, espero que tenha ajudado quem fez a pergunta também, e maiores informações pode entrar em contato direto com o Gui aqui. Bem, a próxima pergunta é para Amanda Tavares. Estou desenvolvendo uma tinta para pisos e gostaria de saber qual é a alumina mais adequada. Bom, tinta para piso, ela requer uma alumina mais dura, que confira abrasividade na sua formulação. E o que eu te indicaria é a alumina tabular, a gente trabalha com diversas malhas, né? E pode ser incorporado aí em resina epóxi ou algum outro tipo de resina na sua formulação. Pode entrar em contato comigo, eu posso te indicar a granulometria mais indicada e também preço e especificação. Obrigada pela pergunta. Bom, Amandinha, tem mais uma pergunta para você, relacionada a retardante de chama também. Qual a quantidade de alumina que precisa utilizar na resina poliéster para atender a UL 94V0?
Bom, eu não te indico um valor exato, na verdade, uma faixa de concentração entre 30% a 50%, né, porcento aí na carga. E aí, se você quiser, posso te oferecer uma amostra e você vai testando progressivamente, em bancada, para adequar melhor a sua resina. Amanda, surgiu a mesma pergunta mais de uma vez e estão perguntando se a gente trabalha com estoque imediato. Opa, a gente tem uma estrutura sólida, né? Um galpão para te atender prontamente com aluminas, desde pequenos volumes até grandes volumes. Fiquem à vontade aí para pedir cotação, amostra, que a gente pode te ajudar. A gente fica aqui no interior de São Paulo e tem um processo de logística muito adequado aí para sua localização também. Gui, uma pergunta para você com relação às esferas de alta alumina. A Itaforte poderia vir até minha fábrica para avaliar a eficiência do meu moinho? Sim, nós fazemos também esse tipo de trabalho, né? O trabalho de avaliação. Avaliação e composição do moinho. Então, a gente pode fazer uma visita, a gente agenda isso sem problema nenhum. A gente vai até a fábrica, avalia as condições do moinho, tamanho, carga, o que moe, se é seco, se é úmido, e chega numa fórmula ideal do que você deve colocar para melhorar a resistência do seu, a moagem do seu moinho, né? A eficiência de moagem. Então, é mais ou menos assim, a gente tem um caso que a gente gosta de falar bastante, de um cliente que ele estava precisando, ele estava com o moinho dele levando 20 horas para bater uma batelada, né, fazer uma batelada de massa, e daí ele chamou a gente e falou assim, viu, o que está acontecendo aqui? 20 horas. É muita coisa. A gente foi lá, fez um trabalho de avaliação do moinho, avaliação do revestimento, distribuição das esferas, né, dentro do moinho, os diâmetros ideais para preencher todos os interstícios, qual que é a porcentagem de carga do moinho dele, porcentagem de minério que ele vai poder colocar lá para moer em cada batelada, e conseguimos passar de 20 horas para 8 horas o tempo de moagem. O cliente deve ter ficado um pouco feliz, né? Vocês imaginam. Ele economizou com energia, economizou com tempo de produção, menos paradas na planta dele, foi muito bom para ele. Então, a gente faz esse tipo de trabalho também. Bem, obrigado, Gui. Gui, tem mais uma pergunta para você. Eu vou fazer como a última pergunta, né? E depois tem uma série de outras aqui que a gente vai responder após o nosso webinar, né? Você mencionou que possui uma alumina para inox e uma para alumínio. Existe diferença entre essas aluminas, né? Qual que é a principal diferença? A principal diferença aí, quando se trata de polimento, né, geralmente está ligado ao nível de abrasividade da alumina. Então, como que a gente controla isso? Granulometria, principalmente, né, e também o nível de calcinação. Aí, para o alumínio, a granulometria tende a ser um pouquinho mais grossa, do que para o inox, e a calcinação um pouquinho maior. Depois tem também uma característica intrínseca do processo de refino da alumina, que é o formato do grão, o formato do cristal, né? Esse cristal pode ser mais pontiagudo, mais arredondado, e isso está lá no início, no início do processamento do refino da bauxita, né, que vai dar a origem no grão, que daí ele vai ser mais abrasivo ou menos abrasivo, sendo de menor abrasividade para o alumínio e para o inox de maior abrasividade, né, para dar um maior corte. Depois eu vou buscar entrar em contato com as pessoas para trocar mais ideia, ver se a pergunta foi bem respondida, para deixar isso bem claro, até compartilhar conhecimento, né, é muito bacana isso. Depois eu entro em contato aí com a pessoa que fez a pergunta. Bom, Gui, muito obrigado mais uma vez por responder ao questionamento. Tem uma série de outras perguntas, a gente vai caminhando para o fim do nosso primeiro webinar. Eu gostaria de dizer a cada um de vocês que as perguntas que não foram respondidas aqui serão respondidas na sequência pelo Guilherme e pela Amanda. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento na participação de cada um de vocês, agradecer ao Guilherme, à Amanda, por poder compartilhar um pouco sobre os produtos da Itaforte, suas aplicações também, e a equipe técnica da Itaforte, que fez desse evento uma realidade. Bem, gostaria de dividir também com vocês
o endereço do nosso site, no itaforte.com, e também, se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar diretamente para o e-mail da Itaforte, no itaforte@itaforte.com, e também convidá-los para seguir a nossa página no LinkedIn. Bem, chegamos ao final do nosso webinar. Espero que tenha agregado para vocês e gostaria de dizer mais uma vez meu muito obrigado e até um próximo webinar. Até mais.